Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje, novamente, a gente está trazendo um tema para a nossa pauta, para discussão, que é o uso do CBD na alta performance e altíssima performance. Bom, no episódio 22, a gente conversou com o Dr. Pedro e a gente abordou um pouco mais desse tema do CBD, de onde veio, por que entrou tanto na pauta de muitos atletas e tratamentos, enfim, discute-se muito mais o assunto hoje do que se discutia há um ano. Então, a gente entendeu que tinha uma sequência para esse assunto, a gente recebeu muitos questionamentos, muitas dúvidas, então a gente seguiu nessa linha, a gente está trazendo agora o tema de CBD na performance, e óbvio, para falar de performance de alto, altíssimo rendimento e também de atleta amador, trouxemos um médico do esporte, que é o Dr. Paulo Puccinelli, que esteve aqui no episódio 28, para também explicar como ele tem usado esse tratamento em alguns atletas, que ele viu nos Jogos Olímpicos, o Paulinho estava lá. Então, mais um episódio muito interessante, bastante denso, com bastante conteúdo. Se você está seguindo a gente pelo YouTube, o episódio está todo dividido aqui na linha do tempo. Você vai ver que você consegue pular para o tema específico dentro do episódio que você queira abordar, a situação de doping, a situação de sono, de dose, enfim, tem vários tópicos aqui que estão divididos, então você pode pular direto. Se você estiver ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, essa opção não existe, mas você pode ouvir a gente do mesmo jeito, com a mesma qualidade. Beleza? Mais um episódio muito legal, eu espero que vocês curtam. Fala galera, sejam bem-vindos a essa mesa redonda aqui que a gente está fazendo hoje. Bom, no episódio 22 do nosso MTCast, a gente trouxe um tema, né, que seria cannabis no esporte, falar um pouco de CBD, e o Dr. Pedro estava aqui conosco, então você já conhece esse rostinho. E depois, no episódio 28, a gente trouxe o Dr. Paulo, que é o médico também, médico do esporte, teve, né, para a gente falar de Olimpíadas. Depois do episódio 22, a gente teve muitos questionamentos, foi um episódio um pouco mais introdutório do tema, que é um tema até, de certa forma, recente, e a gente pegou essas dúvidas e resolveu falar, vamos gravar de novo, vamos trazer o Pedro de novo para cá, mas vamos trazer o Paulinho também, que é um médico do esporte, está bastante envolvido aí na alta performance, para a gente conversar, aprofundar um pouquinho mais o tema, trazer, digamos que ele foi a primeira aula, essa é a segunda aula, né, com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de embasamento e um pouquinho mais de tema esportivo também. Então, primeiramente, agradecer vocês dois aí pela presença e disponibilidade. É isso, a gente agradece, Gabriel. E apresentar aqui os nossos doutores aqui. Falei para eles aqui agora, falando para vocês gravado, que eu não vou chamá-los de doutores, que a gente já se conhece, mas vou apresentá-los como doutores para vocês verem a seriedade desses meninos aí. Bom, o doutor Pedro Paulo Alvarenga, ele é graduado em Medicina pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, residência em Medicina internada. Se eu errar algum nome, você me fala, hein, Pedro, porque esses nomes técnicos de vocês aí são confusos. Medicina internada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, mestrado em Medicina Molecular pela Universidade Federal de Minas Gerais. E também um dos responsáveis do corpo médico, né, da Easy Labs. Perfeito? Acertei? Certíssimo. Boa, então comecei bem. A Easy Labs, como vocês viram no episódio 22, é uma indústria farmacêutica especializada no produto de cannabis. Então, tem o episódio 22, quem tiver mais curiosidade para ver um pouquinho, a gente falou bastante sobre todo o beabá aí de cannabis, CBD. E o Dr. Paulo Puccinelli, vocês acabaram de ver ele no MTCast aí 28, tem pouco tempo. Paulinho aí do meio do triatlo, então vocês veem ele bastante. É uma celebridade do triatlo, né, Paulinho? Você que é, cara, você que é uma celebridade. Então, o Dr. Paulo Puccinelli, ele é médico pela USP de Ribeirão Preto, residência médica em medicina esportiva pela Unifesp, doutor em fisiologia do exercício pela Unifesp e também é médico da CBDA, esteve agora com o COB nos Jogos Olímpicos. É isso, né, Paulinho? É isso. Vamos lá, vamos embora, cara. Prazer aí estar mais uma vez junto com você. Eu que agradeço. Bom, vamos falar então. O tema, hoje a gente resolveu não trazer só um tema, mas trazer, né, aprofundar em alguns assuntos, mas falar bastante do CBD em performance. Então, o Paulinho contar também um pouco dessa experiência dele agora do lado com atletas de alta performance, né, nos Jogos Olímpicos, tudo. E a gente aprofundar alguns temas, mas a gente começar aqui do começo, né? Pedro, o que é terapia canabinoide? Vamos começar os nomes ali.
Vamos lá, Gabriel, a gente teve, né, já no nosso último podcast, e a gente começou com essa parte mais básica, de alguns conceitos. Então, a terapia canabinoide é um tratamento que a gente tem com base em substâncias, né, em componentes presentes na cannabis sativa, que é uma planta, é uma angiosperma, é uma subdivisão de uma planta, e que foram descobertos diversas substâncias, dentre elas, né, o que a gente mais conhece, CBD, THC, existem várias outras substâncias, que são os canabinoides, os fitocannabinoides, que são presentes nessa planta, e através, né, do conhecimento técnico-científico e de alguns sistemas do nosso organismo, sistema de sinalização celular, foram descobertos potenciais de aplicação. Então criou-se, né, tem-se a terapia canabinoide, que é uma forma de tratamento que tem como base essas substâncias, né, os fitocannabinoides e os canabinoides sintéticos também. A galera vai se acostumando aí, que tem essa palavra canabinoide, endocannabinoide, fitocannabinoide, vai um monte de coisa aí, que vai anotando as dúvidas aí que a gente vai respondendo também. E aí, bom, e tem o famoso, conhecido também, o sistema endocannabinoide, né? Que como é que funciona né, a terapia? Tem a terapia e aplicado nesse sistema, como é que funciona? Sim, na verdade, no nosso organismo a gente tem distribuído, né, diversos receptores que funcionam como se fosse o que a gente na medicina fala, né, chave fechadura. A gente tem isso com enzimas, com diversas outras substâncias, e que eu tenho uma substância que ela vai se ligar em algum lugar e aquilo vai gerar uma resposta no nosso organismo, que na grande maioria das vezes é feita através de alterações de potencial elétrico. Então, isso gera uma interpretação do nosso organismo e, com isso, eu tenho e desencadeio respostas. Então, o sistema endocannabinoide ele foi descoberto através, né, do conhecimento dessas substâncias, e viu-se que existia uma semelhança, existe, né, substâncias que se ligam nesse sistema e que, através da ligação desse sistema, que é o sistema endocannabinoide, isso gera respostas. Então, o nosso organismo, ele já tem esses receptores, e os canabinoides que estão presentes, né, na cannabis sativa, por exemplo, os fitocannabinoides, eles têm afinidades por esses receptores do sistema endocannabinoide. E com isso, através dessa ligação, né, dessa interação entre essa substância e esse receptor do sistema endocannabinoide, a gente tem todas as respostas, a gente tem todas as aplicações da terapia canabinoide. Então, a grosso modo, é como se fosse um quebra-cabeça, e que eu tenho esses encaixes com uma substância nesse sistema que já é endógeno, um sistema que o nosso organismo tem. E a gente fala de potenciais, né, das terapias, né, e o que começou a se observar com o uso dos fitocannabinoides, não é isso? Estou acertando os nomes? Na verdade, dos fitos que já são da cannabis sativa, a gente também tem os canabinoides sintéticos, né, que através de análises moleculares estruturais dos fitocannabinoides conseguiu também criar alguns que são semelhantes, né, estruturalmente, de simetria, então eles se ligariam. De potenciais, hoje a gente tem uma gama de potenciais terapêuticos, já com um número grande de trabalhos sendo feitos, ensaios clínicos já bem desenhados, mostrando eficácias e respostas. O que a gente tem muito, que é muito falado pela questão da epilepsia, né, de pacientes com transtornos, com crises convulsivas recorrentes, que na maioria das vezes, às vezes já são refratárias às outras terapias, mas também agora cada vez mais a gente conversando sobre dor, sobre insônia, o nosso tema, que é o que a gente vem conversando, a aplicação disso, né, os potenciais terapêuticos para bem-estar, para atletas, para recuperação muscular, potencial anti-inflamatório. Então, ainda temos muito o que descobrir, mas algumas dessas que eu contei são potenciais terapêuticos da terapia canabinoide
dos fito e dos canabinoides em geral. E o Paulo, eu acho que pode complementar isso para a gente também, assim, na parte mais esportiva, a parte que ele está mais ligado, dessas aplicações, né, que a gente tem hoje já de desenho e de ação. Eu ia perguntar isso para o Paulinho, falei, quando é que você começou a ver na medicina esportiva, a ouvir falar disso? Então, Gabi, na verdade, como o Pedro salientou, né, e explicou bem, a descoberta e a aplicação desses endocannabinoides ou dos fitocannabinoides é relativamente recente na medicina, e aí tem toda essa entrada, principalmente na área da neurologia e do controle da epilepsia, mas com os avanços das descobertas, principalmente voltada para a questão de dor, do processo anti-inflamatório, viu-se uma entrada dessa terapia na medicina esportiva, no tratamento ou no acompanhamento dos atletas, mas isso é ainda mais recente. Então, a gente está vendo isso acontecer e está acompanhando o surgimento de novos trabalhos e robustos, né, alguns desenhos bem robustos sobre a questão envolvendo a medicina esportiva, e os resultados são animadores, né? A gente sempre busca maneiras de melhorar o desempenho, seja de maneira direta, né, seja através da melhoria da performance, ou de uma maneira indireta, que eu acho que aí a gente tem uma aplicação ainda maior do CBD, dos óleos, enfim, através do processo de recuperação. A gente ainda, e eu acho pouco provável que a gente veja efeito direto, né, de ganho de desempenho de maneira direta, mas possivelmente ele age no sistema de contrabalanço, né, de um sistema de reequilíbrio, principalmente na questão do poder anti-inflamatório do sistema endocannabinoide, né, que cada vez mais tem se mostrado efetivo, da questão da diminuição da dor e da melhoria do sono. A aplicação no sono, do tratamento de insônia, isso realmente é animador. E, eu sou suspeito para falar porque tenho estudado bastante, tenho gostado bastante dos resultados que tenho aplicado nos pacientes. Então, para mim, é uma honra estar aqui ouvindo, vou aprender um monte com o Pedro. Vou fazer várias perguntas, cara. Vou roubar seu lugar, daqui a pouco eu te derrubo. Não, eu tô aqui só de olheiro aqui, tá tranquilo. Eu sou só o menino do áudio, só, fica tranquilo. Ô, Paulinho, mas você falou um negócio que eu fiquei curioso aqui. Você falou que você não vê desempenho direto na performance, melhoria direta na performance. Porque tem muita gente que já começou a usar, falando, nossa, eu tô correndo bem demais, que eu consigo fazer treino demais, que não sei o quê. E vai um pouco de encontro no que você está falando, né? Que você diz o seguinte, o que você quiser, mas assim, o cara não vai correr 10 km mais rápido só por causa do CBD, é isso? Então, a princípio, pode ser que assim, a ciência ela está sempre em evolução e talvez a gente encontre alguma coisa relacionada a isso diretamente. Uhum. Mas, no primeiro momento, a gente não vê o uso de CBD como pré-treino, como intratreino, coisas relacionadas à melhoria do desempenho imediato. Uhum. Tipo, pega dois grupos, um usa o CBD e o outro não, e o que usa o CBD vai correr mais rápido, ou enfim, vai ter um desempenho melhor. Isso a gente não tem visto. O que a gente tem visto é no pós, como eu disse, né, na questão do processo anti-inflamatório, do processo de diminuição da dor, da melhoria do sono. Esses são os pontos que a gente atualmente tem uma mais robustez para falar, né? A gente tem mais um alicerce científico aí para nos respaldar nas condutas. E até porque se começar a dar muito desempenho, aí ele pode ser considerado um doping, né? Se a pessoa toma e melhora, né, fica um negócio... porque ele foi tirado, né, da lista do doping. A gente acabou pulando aqui, né? Eu vou voltar um passo para a gente falar dele depois. Eu também vou me empolgando aqui. Mas a gente falou do CBD, mas tem o THC também, né? Então é sempre legal
fazer esse Não, assim, segmento. só para... se a gente se a gente descobrir que, de alguma maneira, o sistema endocannabinoide está ligado à performance, ou seja, se você usar um óleo, ativar o seu sistema endocannabinoide e isso melhorar o seu desempenho, não necessariamente ele vai ser doping, porque se ele não faz mal à saúde, se ele não vai contra as leis do esporte, ele pode ser uma substância ergogênica, que a gente chama, que é algo que a gente usa para melhorar a performance. Por exemplo, um gel de carboidrato, um sal durante os treinos, ou a cafeína, enfim. Essas substâncias, elas são substâncias ergogênicas, elas melhoram o desempenho, mas não fazem mal à saúde. Então, se porventura o CBD daqui X anos a gente descobrir que ele está envolvido nisso, ótimo. Possivelmente não vai entrar. Porque o que define se uma substância é considerada doping ou não é que ela faz mal à saúde, ou ela vai contra as leis do esporte, ou ela está restrita ao acesso a poucos atletas, entendeu? São essas 3 regras. Se ela não se enquadra em nenhuma dessas 3 regras, ela não é considerada doping. Entendi. Aí a gente entra numa outra questão, que é essa do THC, que aí acho que até o Pedro pode nos falar um pouco exatamente sobre isso. Não, e eu acho que, complementando o que o Paulo falou, Gabriel, essa questão do aumento da performance, né? A grosso modo, a gente tem algumas formas de aumentar a performance e de ter resultado. Então, assim, eu posso ter substâncias que diretamente elas vão fazer com que eu tenha um aumento do músculo. Então, eu vou fazer um trabalho, eu tenho uma substância X, eu vou pegar 2 grupos distintos e um grupo vai usar aquela substância, o outro não. E quando eu faço uma análise, por exemplo, da musculatura, eu vejo que a musculatura de quem usou a medicação está muito maior do que do outro. Então, isso é o que a gente, entre aspas, chamaria de um benefício direto, né? O que a gente vê com o CBD e com a terapia canabinoide, na verdade, é que tratando alguns pontos, por exemplo, eu melhorando o sono do meu atleta ou do meu paciente, eu fazendo com que ele tenha menos dor depois de um treino intenso. Então, se ele treinou hoje, teve menos dor, amanhã ele vai conseguir fazer um treino bacana de novo, ele já vai ter um rendimento maior. Então, assim, esse, na verdade, é um sinergismo, são vias alternativas que a gente vai agir e que, quando elas são colocadas juntas, em conjunto, né, essa melhora, Paulo fala, esse equilíbrio que a gente tanto fala, uma pessoa que come bem, que dorme bem, que tem um rendimento bacana no treino, que não tem tanta dor no pós-treino, então consegue continuar numa rotina legal, eu tenho uma melhora orgânica, né? Então, a minha melhora, né, a minha performance, ela acontece de uma forma natural, que é o que a gente vê no esporte mesmo. Os pacientes e quem já usa, né, e até os atletas de alta performance dormem bem, têm uma recuperação muscular melhor, então, consequentemente, eles vão ter uma performance melhor por essa via, não por uma via direta, né, de aumentar a capacidade de cardiorrespiratória. Então, esses pacientes aumentam a capacidade pulmonar, ou então tem um ganho de massa muscular diferente de outros. Então, é mais nessa linha de raciocínio, né, desse crescimento e dessa melhora orgânica. Tá, não, legal. Bom, era a dúvida que eu tinha, legal entender também como é que funciona isso, até para aonde fica, né, em que caixinha entraria. E Pedro, aquela dúvida de sempre, né? A gente até explicou naquele outro podcast, mas a galera sempre fala, é cannabis. Enfim, já vem aquele monte de ideia errada junto, mas a gente tem a diferença, né? Fala-se muito do CBD, de algum dos canabinoides, né? CBD e o THC também. Você pode dar uma revisão geral aí em um minuto? Então, vamos lá. Com certeza. Primeiro, é o que a gente sempre reforça, né? Eu acho que, Paulo, assim como eu, quando a gente se dispõe a fazer isso de uma forma médica, de uma forma ética, a gente derruba preconceitos, a gente derruba questionamentos errados e isso faz com que tudo se torne mais sério. Então, não é brincadeira, isso não é uma coisa... É distinto, isso é um tratamento médico, é uma forma de abordagem e uma forma de tratar um doente, assim como qualquer outra medicação, assim como qualquer outro tratamento, né? E aí, em relação aos conceitos, a gente tem os canabinoides que são gerais, os fito,
que vêm da planta, dentre eles os principais que a gente tem, o CBD, que tem sido estudado a cada ano. A gente tem gráficos, né? Quando pesquisadores cadastram essas pesquisas em sistemas regulatórios, a gente vê um número exponencial de pesquisas a cada ano com interesse na terapia canabinoide. Tem o CBD, que a gente utiliza muito, e tem o THC também, que, entre aspas, né, é um pouco martirizado, ele é um pouco visto como vilão por se tratar de uma substância, da substância que na planta tem um potencial psicoativo, um potencial de euforia, um potencial de dependência. Então, mas que quando a gente trabalha isso de uma forma médica, né, como um tratamento, com substância controlada, isolados ou em conjuntos, em sinergismos com outras substâncias, isso faz com que ele não tenha essas ações prejudiciais, né? No esporte, a gente tem isso menos presente, principalmente pela questão do doping, né? Porque o THC entra como doping, então a gente faz escolhas de produtos CBD, a gente não utiliza THC, mas na medicina como um todo, em pacientes, por exemplo, oncológicos, em dor terminal, a gente usa THC, pacientes às vezes que têm náuseas, pacientes HIV positivos ou que já têm SIDA e que evoluem para quadros de caquexia, que perdem muito apetite, não estão conseguindo ganhar peso. Então, são todas patologias e ações que a gente tem do THC. Então, ele não é todo esse vilão, não. Mas na parte de performance, né, Paulo, eu acho que deva ser o que vocês mais prescrevem, obviamente, são os produtos à base de CBD. Assim, acho que é a pergunta número 1, né, quando a gente fala em CBD, mas e o doping, então? Então, só explicando a questão do doping, a lista de substâncias proibidas, anualmente ela sofre alterações. Então, todo ano, em dezembro, a UADA, que é a Agência Internacional de Regulamentação e Controle Antidopagem, solta uma lista das substâncias que vão ser consideradas adversas no ano seguinte, né? Há um tempinho atrás, acho que a última lista, a UADA fez uma distinção entre o THC e o CBD, né? Então, atualmente, isso antes não era considerado, era só os canabinoides, eles eram todos proibidos e eles entravam na lista, na classe das drogas recreativas. Então, tinha lá os canabinoides, todos os derivados da cannabis, junto com cocaína, com anfetamina, enfim, eram drogas recreativas que são consideradas doping no período intracompetição, dentro da competição. Fora da competição, porque a gente sabe que tem testes, controle ao longo do ano, eles inclusive não são considerados doping. Então, esse é até uma questão importante. Mas, enfim, aí agora no último ano houve essa distinção, e então o CBD, a partir de 2020, 2021, ele não é mais considerado doping. E isso gerou bastante discussão, e isso trouxe à tona toda a questão do uso do CBD no esporte, e aí muitos atletas começaram a divulgar que estavam usando, né, e por isso até houve esse aumento importante da busca, né, para a gente conhecer melhor os produtos e entender como é que eles funcionam. Mas é fato que, atualmente, atletas usam o CBD, o óleo CBD, mas ele precisa ser 100% CBD. Ele não pode ter nenhuma quantidade de THC. Como o Pedro falou, a gente tem produtos que têm a combinação do CBD junto com o THC. Inclusive, tem muitos trabalhos que mostram que o THC potencializa o efeito do CBD. Mas isso no esporte a gente não consegue fazer, a gente não pode fazer, pelo menos por enquanto. Pode ser que daqui 1, 2 anos a UADA solte que o THC não é mais doping. Pode ser isso. É possível acontecer. Mesmo porque a gente
está num processo de descriminalização do THC, enfim, tem todas essas questões envolvidas. Mas, atualmente, o que eu prescrevo e o que eu vejo os atletas usarem são substâncias 100% CBD. Ah, mas, pô, não pode ter, não pode. Né? Eu já tive contato com algumas empresas que muitas vezes falam, mas 1% não pega porque tem uma quantidade aceitável. Isso foge da questão médica. Né? A gente não consegue, como o Pedro falou, a gente tem uma responsabilidade, né? Eu tenho uma responsabilidade gigantesca, mesmo porque se um atleta for pego, for testado, tiver uma substância adversa positiva, e ele provar que eu que prescrevi, eu que tenho que responder, né? Então a minha carreira está em jogo, né? A gente não está brincando aqui, mas eu tenho segurança para falar que, olha, CBD não é doping, e tem atletas que estão usando e atletas que estão usando estão sendo testados e estão competindo normalmente, sem nenhum problema com relação ao doping. Legal ver a sua visão, e até me rolou uma dúvida, se você já está no esporte há muito tempo, e de 2020 para cá, e você falou que começou a estudar mais o tema, tudo, se você esteve nos Jogos Olímpicos agora, que eram os primeiros jogos com o CBD liberado, né? Aumentou para você assim a procura dos atletas de alta performance, né, de altíssima performance, do tratamento? Como é que foi nas Olimpíadas? Você chegou a ter mais contato também, a trocar ideia com atletas que estavam fazendo uso? Sim, assim, acho que tem um pouco, até resgatando um pouco o que o Pedro falou, a gente, dentro do esporte também, está sempre buscando alternativas e diferentes métodos de evoluir, de aumentar o desempenho, né? Então, quando surge algo novo, vai todo mundo querer saber o que está acontecendo e se realmente é efetivo, e se melhora, e quem está usando, quem não está, enfim. Está uma corrida bem grande, assim. Eu ouço toda semana, pelo menos, alguém entra no meu consultório e pergunta: mas e o CBD? E o meu sono? Será que o CBD eu posso usar? Enfim. E é importante, eu acho que talvez o Pedro possa até, inclusive, eu tenho até umas perguntas e algumas questões envolvendo dosagem, envolvendo a questão individual, porque é um medicamento, é uma substância terapêutica que tem questões específicas, né? Não é, meu colega de clube usa tanto, eu vou usar a mesma coisa. Não é isso, mesmo porque tem as várias aplicações, né? Então, tem aplicação anti-inflamatória, e para o anti-inflamatório ele tem uma dosagem, para a questão da insônia tem uma outra dosagem específica, enfim. Precisa ter um médico no meio, precisa ter alguém que saiba o que está falando, entenda o processo e prescreva individualmente, senão vira uma questão muito banalizada, né? Vamos usar todo mundo porque melhora. E aí já tem uma carga preconceituosa envolvida, né? Que a gente sempre fala, mas tá maconheiro, sabe? Essas palavras que eu falo, olha, não faz sentido, eu já nem, sabe, já nem ouço mais, assim, porque é bem isso, assim. Você quer falar, Pedro, Eu comungo muito dessa opinião, dessa última fala do Paulo, né, assim, da gente não banalizar isso e tratar isso como algo sério, né, com seriedade, faz com que a gente, além de ter bons resultados, a gente permita que isso cada vez mais seja discutido, né, o quão brilhante foi essa modificação e a permissão nos Jogos Olímpicos, isso de uma forma social, de uma forma comportamental, né? Nós temos os atletas como heróis, assim, pessoas que doam a vida por um esporte é uma coisa muito bonita. E a gente saber que existe um tratamento que outrora era banalizado, que a gente tinha esse preconceito arraigado, isso foi inserido em um ambiente que é um ambiente extremamente sério, que as pessoas são extremamente cobradas, um ambiente que todo mundo preza muito pela disciplina, que é uma coisa muito, muito bacana, né? Então, isso permite com que a gente tenha essa seriedade no tratamento, né? E voltando na questão que o Paulo falou em relação à dosagem, é muito importante a gente ter um médico prescritor que vai acompanhar esse paciente e vai acompanhar o tratamento. Um pouco, e foge um pouco do que a gente tem da terapia usual,
com dosagens mais pré-estabelecidas, porque eu dependo muito de uma resposta individual. Tem paciente que responde bem com uma dose baixa, tem paciente que você precisa aumentar uma dose, e tem paciente que precisa de dose muito alta, e tem paciente que não responde. Então, essas particularidades, assim como qualquer outro tratamento, ela precisa ser acompanhada com o médico prescritor, o médico que tenha expertise nisso e que se disponha a tratar esses pacientes de uma forma interessante e individual. E uma facilidade que a gente tem hoje com os produtos, principalmente com os óleos e as tinturas, é essa facilidade de titulação, essa facilidade que eu tenho de aumentar, diminuir dose. Então, isso faz com que a minha aceitação e a minha aderência ao tratamento seja muito mais interessante. Consequentemente, as minhas respostas são muito melhores, né? Então, isso também é muito importante, a gente discutir essas individualidades. Eu acho que o Paulo deve perceber isso também muito com esses pacientes de alta performance, assim, de um nicho diferente. O comportamento do corpo, do organismo desses pacientes é muito distinto do restante, né? Então, essas individualidades, elas precisam e elas devem ser respeitadas. Não, Pedro, acho que, você tocou num assunto que faz total sentido, assim, né? A questão da seriedade, né? Um atleta profissional, ele é a carreira dele, né? A profissão dele. Então, ele tem total cuidado com o corpo e total cuidado com tudo que ele está ingerindo. Então, é bem rotineiro eu receber ligação e mensagem: doutor, posso tomar isso? Isso é doping ou não? Então, imagine a minha responsabilidade de falar: olha, não, esse produto, essa substância, você pode usar que não tem problema algum. É uma confiança muito grande, algo que... E principalmente falar: olha, isso aqui pode te ajudar, né? Pedro tocou um assunto importante, assim, a gente tem níveis de respostas, né? Tem gente que se dá super bem, tem gente que se dá um pouco... as respostas são menores, talvez a gente pode ajustar a dose e ver o resultado, enfim. Também não dá para a gente falar aqui que o CBD vai resolver o problema do mundo. Vamos todo mundo usar e vai resolver tudo. Óbvio que não. Não é um emplastro, né? Não é uma coisa que vai... Mas a gente tem visto bastante as aplicações, e essas questões, elas sempre envolvem uma segurança, né? Um cuidado muito grande. E agora que eu estou frente a essa notícia de que é algo que vai vender numa farmácia, ou seja, vai ser algo que vai ter um respaldo de uma avaliação da Anvisa, enfim, isso aí é algo que a gente sempre quer, porque tem uma questão muito importante da pureza, né? A gente vê bastante estudo com CBD que fala muito sobre a pureza do produto, porque a gente sabe que os óleos que a gente, não só os óleos, as tinturas, os cremes, eles são todos importados, né? Até o presente momento, a gente não tem uma regulamentação para a produção nacional. A gente sabe que nos Estados Unidos é meio que uma bagunça, né? Você sai falando que tem, ninguém testa para ver. E isso abre margem para colocar coisas que não estão descritas, né? E isso é um grande problema para a gente que trabalha com atendimento. Então, se a gente tiver um respaldo, tiver alguma coisa que certifique, aí a gente está num outro cenário que é bastante favorecedor. Essa farmacovigilância é muito importante, né? Principalmente para vocês, assim, que não é só a questão do tratamento, né? É o tratamento mais a profissão, mais uma carreira ao longo de anos. Então, é realmente muito não permite esses erros, né, Paulo? Com certeza, não. E assim, é uma questão que é o meu CRM, né, que está no jogo, né? É uma carreira, não tem jeito. Claro. Não dá para arriscar. E a gente vocês falaram muito de dosagem, eu vou ter que voltar nisso, eu quero só dar um passo para trás, assim, e o cara, acho que o Paulinho tá recebendo gente mais, né, todo dia,
Como é que é? Bate no teu consultório, fala, doutor, eu quero usar. O meu amigo lá está usando, quero saber como é que é todo o processo. E aí acho que o Pedro complementa também como é que é o processo de autorização, tudo de Anvisa, enfim. Como é que é o processo para alguém, né, querer começar a fazer o uso do tratamento de um CBD, por exemplo? Boa. Bom, isso é bastante comum atualmente, né? As pessoas veem, eu quero usar. Aí, primeiro de tudo, calma, senta, me explica como é que é a sua vida, me explica por que você quer usar, quais são os seus problemas. Muitas vezes, cara, tá tudo bem, olha, veja bem, talvez não essa vontade que você quer usar achando que vai resolver o problema, né? Tipo, eu tomo pré-treino para eu treinar melhor. Não, não é para isso que serve, sabe? E aí, bom, mas uma vez que tem a indicação, como eu já adiantei, talvez, Pedro, se eu estiver cometendo algum erro aqui, você me corrige, mas o processo que eu conheço atualmente, todos os produtos são importados e existem algumas empresas que são facilitadoras, que elas fazem o processo de importação. Porque esse processo, ele depende de um registro na Anvisa, depende de preencher um formulário, de você se cadastrar, e aí você pode trazer do importado. E aí, o que eu faço entro em contato com essas empresas, e basicamente as empresas que eu tenho contato são empresas que garantem a procedência, primeiro que é 100% CBD, e segundo que não tem nenhum risco de contaminação. E aí a compra, o comércio é direto com a empresa. Eu já me abstenho, obviamente, porque não é do meu escopo de trabalho. E aí a pessoa compra, recebe em casa e aí eu vou orientando as dosagens e como é que ele vai usar. Basicamente é isso. Ao invés de ir na farmácia, ao invés de ir numa loja de suplemento, comprar um suplemento, ela fala com uma pessoa e aí a pessoa faz esse trâmite de compra aí pela empresa. É isso, Pedro? Acho que é, né? Então... Tá bem treinado, Paulinho? É isso. A primeira busca, né? Eu acho que é muito interessante como mudou a procura. Antigamente, a gente tinha os doentes e os pacientes que chegavam com um problema de saúde e o médico tinha que prescrever. Hoje em dia, a busca se inverteu. Eles já chegam falando o que eles querem. Então, é muito Maldito importante. Google. Exatamente. Então, o que o Paulo falou é muito importante. Assim, a gente trabalhar as expectativas do paciente, trabalhar o problema, como eu consigo abordar aquele problema, entender que eu também tenho outras terapias que podem ser usadas e que agregar sempre é bom para o doente. Então, eu vejo isso muito, assim como o Paulo, assim, eles já chegam e falam assim, não, eu quero porque a vizinha está usando, não sei o que está usando. Não. Como que eu posso te ajudar? Qual que é o seu problema e como que a gente vai trabalhar em cima desse problema? Então, essa mudança de comportamento, inclusive para nós como médico, é muito bom, porque isso instiga a gente a sempre estar estudando. A gente não para no tempo. Então, eu tenho agora um nicho de pessoas que vão precisar, entre aspas, vão ser obrigadas a estudarem, a estar a par de qualquer evidência científica que sair, uma vez que os doentes vão ter essa demanda. Eles vão chegar querendo isso. Eu vou precisar saber como prescrever, quando prescrever, como prescrever. Esse é o primeiro passo, né? Hoje, assim como o Paulo falou, que a gente tem, o médico emite uma prescrição, a gente tem uma prescrição padrão, tem essas empresas, isso é encaminhado, tem todo um trâmite que é burocrático, que demanda um certo tempo também para a medicação chegar, enfim, agora com a pandemia a gente teve também problema em relação ao atraso de entregas pela questão de logística, enfim. Essas empresas fazem isso. Aqui na Easy, a gente tem já a perspectiva de ter o produto em farmácia no final do ano. Então, é algo que facilita muito, tanto pela questão logística, mas voltando, né, pela questão que o Paulo falou, do rigor que a gente vai ter de um produto, né? Tem um produto em farmácia, igual ele falou, nos Estados Unidos a gente tem meio essa miscelânea, isso é tratado de uma forma um pouco diferente do que a medicação padrão. A gente tem a medicação mesmo, que inclusive foi aqui que deu origem aos grandes ensaios clínicos com o CBD isolado puro, mas essas outras tinturas elas vendem em farmácia, então tem essa facilidade, então vai de contramão ao rigor
farmacêutico que a gente tem das outras medicações. Então, o objetivo, inclusive, da empresa é ter esse rigor, eu poder prover ao meu médico prescritor essa segurança, né? Ele ter realmente essa segurança da quantidade, do tipo de produto, da minha concentração, e também facilitar o processo de logística do próprio doente, né? Assim, da espera, de não ter espera. Então, essas mudanças a gente espera que aconteçam em breve, assim, muito em breve. Mas, assim, é legal que você falou do paciente que quer usar por conta do vizinho. O problema no esporte é que, às vezes, o vizinho é o cara que ganhou uma prova, é o ídolo dele. É o vizinho que anda bem, não é o vizinho pangaré, né? Exato. O cara fala, puta, o cara ganhou a prova, eu quero saber tudo que ele faz, né? Isso, a indústria do esporte funciona assim, né? O tênis que ele usa, o gel que ele está tomando, e às vezes ele fala, eu uso CBD. Todo mundo quer usar o CBD. E aí tem muitas empresas que estão achando oportunidade nisso, e aí elas atravessam, né? Falam, só falar comigo que eu vou arrumar para você. E aí a gente pula o fator principal, que é alguém que vai orientar, que vai entender o que está acontecendo, né? Que é a nossa função. E de muitas vezes de falar, olha, tudo bem, esse cara ganhou, mas ele usa o CBD, mas veja bem, não foi o CBD que resolveu o problema dele. E talvez não vai resolver o seu nesse primeiro momento, tem outras questões, porque é muito comum, me falaram que CBD é bom para curar insônia. E aí você vai ver a vida do cara, é o caos, né? O cara fala, cara, CBD não vai resolver a sua higiene do sono, né? Você tem todas as outras questões envolvidas, tem toda... O cara dorme 3 horas por dia, tem 3 horas para dormir e acha que o CBD vai... Entendeu? Então... tem toda uma questão envolvendo esse processo. E também as dosagens, como eu te disse. Né? O cara quer usar o que todo mundo usa. Me falaram que é 4 gotinhas, sei lá. Calma, não é bem assim que a gente que funciona o mundo, né? E como é que é o produto hoje? Hoje você fala em gotas, falou que tem creme. Vou deixar aberto para vocês dois, quem quiser responder. Na verdade, hoje a gente já tem muitas vias assim, de administração, né? Tem oral, com cápsula, com tintura, né, com os olhos. A gente já tem trabalho tentando mostrar uso tópico, por exemplo, paciente que às vezes tem uma doença que é uma inflamação intestinal. Assim, será que a medicação tópica retal teria mais benefício em relação à sistêmica? A gente já tem medicações que são por mucosa, também tem os VEPs. Então, assim, de vias de administração, a gente tem vários, a maioria delas são usadas mais para estudo, né? Que a gente usa mais para pesquisa, mas assistencialmente, do ponto de vista de tratamento, que a gente tem hoje, soft gel e tintura, que é o que a gente mais usa. Eu acredito que seja o que o Paulo também mais usa. Assim, a grande maioria é tintura aquela questão da facilidade, né? Se eu precisar aumentar, por exemplo, eu tenho isso titulável muito mais fácil. Então, eu acabo optando por essa versão. Exato. São as versões que eu uso, mas eu direto vejo com bala, né? Eles fazem aquelas gomas, né? Os gummies, né? Os gummies, enfim, é um mercado que ainda está em evolução, mas sempre pensando na via direta que os trabalhos científicos estão nos mostrando, né? Eu uso de maneira geral, principalmente a via oral. Tem alguns cremes de massagem, algumas aplicações tópicas, mas que de maneira geral eu não tenho utilizado, assim, ainda não sei os resultados diretos. Tá. O Paulinho, hoje, quando te procuro, agora falando até um pouquinho do pessoal do atleta amador, né, que a gente citou há pouco, o atleta amador vê que a grama do vizinho está mais verde, acho que aquela é a solução para tudo. Hoje te procuram para quê? É sono, é rendimento, fadiga muscular? O que você tem mais aí que você tem observado? Cara, assim, tem bastante aplicação na questão do sono. Acho que talvez o sono seja a primeira demanda, principalmente porque a gente tem muito problema com sono, né? O atleta amador sofre muito porque tem que encaixar tudo no dia.
e aí acaba cobrando preço e tentando minimizar aí na questão do sono, mas também principalmente na recuperação, né? Na questão de dor muscular, no processo anti-inflamatório. Essas são aplicações que eu tenho visto e que eu tenho mais, inclusive, prescrito. São esses as três principais demandas aí. E você tem visto melhoria nos teus atletas? É porque, na verdade, o sono é o que você falou, né? Depende da vida do cara, né? Eu lembro muito de ter conversado com o Mansur, né? E ele falando que a questão de ansiedade e tudo. Então, a ansiedade que acaba fazendo com que o cara não durma. E aí ele acha que o CBD vai resolver o problema do sono, mas não é do sono, né? A questão é algo que vem antes, né? A ansiedade e tudo. Sim. Isso no altíssimo rendimento, imagina, nos Jogos Olímpicos, um dia antes da prova, imagina como é que deve estar o atleta, né? Então... Sim. Assim, Gabi, eu tenho visto bons resultados, tenho visto uma resposta positiva, mas é importante pontuar que não é todo mundo que responde bem, e isso depende da dosagem, né? Dá para a gente, aos poucos, ir tentando regulamentar, ou regularizar, né, na verdade. E a gente tem também a questão da correção dos outros fatores, né? A gente não fala, para tudo, a gente vai regulando tudo, vai coordenando e coloca como uma via adjuvante, né? Alguma coisa para adicionar. Então, assim, não dá para eu afirmar com certeza, porque eu nunca fiz um trabalho com os meus pacientes, não tem como, mas eu tenho visto, o que eu tenho estudado, eu tenho visto na prática, né? E isso é interessante. Por isso que acho que eu estou aqui falando sobre isso, né? Acho que se eu não acreditasse, não visse grandes resultados, eu ia falar, olha, não faz muito sentido. Mas eu tenho visto bons resultados. Não resolve o problema do mundo, como eu disse, né? Não é uma coisa que vai trazer ganhos gigantescos, mas é uma via alternativa interessante, bastante interessante. E quando chega o Zé do Pace lá querendo correr melhor, fala que é o CBD que vai ajudar, você fala, não vou te passar, os caras ficam numa boa, já teve que negar para muita gente já. Cara, eu tento falar, tento mostrar, assim, eu sou bastante cético, assim, cara, os trabalhos falam isso. Ah, não, mas meu colega está usando pré-treino e está melhorando. Tá, mas os trabalhos mostram que não, eu acho que, e aí, às vezes tem muita gente que fala, mas eu estou usando e estou melhorando. Olha, tem uma questão, tem um efeito placebo, tem todas essas questões que envolvem, assim, eu sou direto e estrito, assim, olha, pode ser que melhore em outros aspectos, tal, agora, não dá para falar que baixou 10 segundos ali na corrida por conta do CBD, mas... Eu acho que trabalhar é o que a gente chama de medicina baseada em evidência, né, Paulo? Trabalhar com a melhor evidência disponível. Tem hora que a gente não vai ter a melhor evidência disponível que a gente queria que existisse, né? Que são os melhores trabalhos, os trabalhos mais bem desenhados, com estatística perfeita, sem viés de interpretação, por grupos de pesquisa que a gente confia, laboratórios que a gente confia, mas trabalhar sempre com a melhor informação científica possível. Então, isso faz com que a gente tenha uma segurança, né, nessas aplicações e nessas indicações muito grande. E, além disso, a preocupação que a gente tem, mais uma vez, em relação à pureza da substância, na qualidade do produto que eu estou prescrevendo, né? Assim, isso é algo que muitas vezes, o final, assim, a diferença é grande, sim, mas para a gente, como responsável, assim como o Paulo é, assim como eu sou, isso gera um impacto muito grande para a gente saber o produto que eu estou prescrevendo, eu confiar no produto que eu prescrevo, eu saber a procedência farmacêutica, o controle rigoroso que ele tem. A gente sabe, né, da nossa legislação, o quanto é rigorosa com esses produtos. Então, assim, para a gente conseguir colocar o produto da Easy na farmácia, na prateleira, isso é algo que demanda, assim, um esforço, não só de logística, mas um esforço técnico-científico muito grande, de ponta, para que isso aconteça da forma mais segura, da forma mais séria, da forma mais ética possível. Eu lembro de ter conversado com
o Gustavo e o Guilherme, eles falam a quantidade de laudos que tem que ter para fazer o laboratório, é um negócio... Sim, é Isso. muito Se o detalhe. Brasil já é burocrático com algumas coisas, imagina fazendo nessa parte de saúde, né, cara? Imagina como é que deve ser os processos de produção e tudo, como é que deve ter de regulamento, de coisa para fazer, enfim. O Brasil é pro bem, né? Esse é, no caso, pro bem, né? Tem a burocracia que é do ruim no Brasil, mas tem burocracias que... É muito positivo, deixa a gente bem tranquilo, assim, É. tranquilizado. A gente fala muito, né, sempre de forma positiva do tratamento com CBD e tudo. Existe já algum viés, no sentido, algum estudo, alguma coisa sobre causa de dependência ou efeitos colaterais do tratamento? Eu respondo, Paulo? Você responde? Responde, eu quero ouvir sua resposta, porque eu Então, não vamos sei. lá. Na verdade, o que a gente tem, né, já de evidência, de ensaio clínico e de trabalho pré-clínico, é que sabe-se que não existe essa dependência, assim como com o uso recreativo da droga, né? Então, a gente não tem essa questão da dependência. E em relação à segurança também, superdosagem, não existe nada na literatura que fala, por exemplo, de riscos e de efeitos colaterais graves, assim, muito graves, de óbito, de pacientes que tiveram desfechos muito negativos. A gente não tem isso, né? A gente tem, sim, efeitos colaterais, assim como qualquer outra medicação, efeitos colaterais que partem dos mais leves, boca seca, às vezes alguma alteração gastrointestinal, uma percepção, às vezes, um pouco mais de náusea, mas que é uma quantidade muito limitada de paciente. O que a gente vê tanto na prática clínica quanto em dados científicos é que isso é reduzido, é uma quantidade muito pequena. Alguns efeitos colaterais, às vezes, um pouquinho mais importantes, a alteração da função hepática, que a gente sabe que são substâncias que são metabolizadas por um complexo enzimático que é presente no fígado. Então, assim como outras medicações, a gente pode ter alterações hepáticas. Então, esses pacientes eles precisam ter uma vigilância, a gente faz, né, observações, a gente vê o comportamento desses pacientes em relação à parte hepática. E também uma outra preocupação que a gente tem em relação à medicação é o uso de outras drogas, né, de outros tratamentos. Então, por ser uma substância metabolizada pelo fígado, eu posso ter esse mesmo complexo enzimático metabolizando duas drogas diferentes. Então, eu posso ter um aumento ou uma diminuição da biodisponibilidade de uma dessas drogas. Então, às vezes, paciente que usa anticoagulante, eu tenho que ter uma atenção um pouco maior quando usa CBD também. Às vezes, pacientes ou os pacientes que usam para tratamento de epilepsia, que já usam outras drogas anticonvulsivantes, drogas depressoras do sistema nervoso central, ou então quem usa benzodiazepínico com CBD, a gente sabe do potencial, né, do sinergismo de depressão do sistema nervoso central. Então, são essas pequenas nuances que um médico prescritor com expertise, com conhecimento técnico, consegue fazer e que o paciente tenha segurança que não vai ter nenhum desses problemas em uso em relação à prescrição da medicação. E legal de falar é para mostrar também que não é para todo mundo, né? Para acabar um pouco com esse modismo de que só porque meu vizinho está usando, vou usar. Não, né, o remédio tem coisa, depende do que, né, de como você é, né, do que você já tem. tem. A nuance de ser mais natural, né, que a gente fala, realmente é algo, mas tem que ter esse trabalho por trás, né? Então, assim, a busca hoje em dia de mudar o comportamento de uso de benzodiazepínico, de medicações indutoras do sono usuais, que geram dependência, que a gente sabe, de efeito adverso a longo prazo, de alterações com o passar dos anos, né? Essa busca por algo mais natural, assim, menos voltado para essa parte da medicação em si, né? Do tratamento usual, isso é muito importante, mas não é porque é algo mais natural que não deixa, que não precise ser acompanhado. Te convenceu, Paulinho? Não, sim. Eu tava ansioso para saber se às vezes tinha algum efeito adverso relevante que eu não sabia, mas é exatamente isso que eu tenho lido e tenho chamado um pouco a atenção, principalmente na questão
da associação com o uso de outras medicações, né? Sempre tem que estar atento e acompanhar os pacientes com exames rotineiros, né? Que é o que a gente faz na prática clínica. Então, importante até inclusive nesse sentido, né? De não é só sair usando e boa, né? Tem que saber se o corpo está metabolizando, enfim, se está tudo correndo numa maneira que a gente espera que aconteça de maneira geral. E hoje, né, Paulo, as meta-análises que a gente tem, né, assim, de interpretações de diversos outros estudos, eles já deixam isso muito detalhado para a gente, assim, de efeito colateral, de interação medicamentosa, então isso facilita muito para a gente também, assim, esse acesso à informação, né? E é legal, assim, até porque quando uma medicação ou uma substância ela está sendo rotineiramente estudada, isso já, de maneira geral, deixa a gente um pouco mais tranquilo, porque todo estudo científico ele precisa ser aprovado por um comitê de ética, né? Então, se aquela substância ela causa algum prejuízo ou ela vem causando algum prejuízo, de maneira geral, os estudos eles já são abortados, né? Eles já são suspensos e essa medicação ou essa substância ela não vai ser muito estudada porque a gente vai colocar em risco as pessoas. Então, quando a gente vê o CBD sendo utilizado e sendo estudado para várias outras funções, isso deixa a gente muito tranquilo, né? Para vocês terem uma ideia, agora me veio à mente, assim, a primeira vez que eu tive contato com o sistema endocannabinoide foi quando eu comecei a gente viu alguns trabalhos falando sobre a sensação de felicidade pós-treino, né? Que inicialmente a gente tinha muito o conceito de que era intermediado por outros neurotransmissores, né? A gente falava dopamina, endorfina, né? Você acaba o treino, você tem aquela sensação boa por conta da endorfina. E aí se descobriu que tem muita relação do sistema endocannabinoide nessa questão, né? Então, essa euforia, essa felicidade, essa tranquilidade, ou inclusive essa diminuição da sua dor, né? Depois que você acaba um treino, você se sente relaxado e sente de maneira geral sem muita dor. Isso depois de um tempo passa, né? Porque aí começa a sentir um pouco mais de dor, efeito residual do treino. Mas a primeira vez que eu ouvi falar do sistema endocannabinoide, eu falei, pô, legal isso. Então, quer dizer que o sistema endocannabinoide está envolvido nisso? Possivelmente, ele está envolvido no sistema anti-inflamatório, está envolvido no sistema analgésico, que pode trazer algum benefício para o esporte. E aí você vai destrinchando, vai caçando ali os artigos científicos, né? Você passa um dia, uma semana estudando, um artigo puxa outro, e aí você vai entendendo. E por isso, talvez até, Gabi, que eu, a princípio, não acredito que o CBD vá trazer benefícios diretamente envolvidos na performance. Porque essa sensação de prazer, essa sensação de felicidade pós-treino, ela está relacionada à fadiga, né? Então, se você se sente feliz durante o treino, quer dizer que você está quebrando, você tá entrando em fadiga, né? Então, eu acho que o sistema endocannabinoide ele é muito mais uma questão de equilíbrio, acho que foi o que eu comecei a falar, do que propriamente diretamente relacionado. Ela age na performance, mas do lado contrário da balança, né? Em equilibrar todos os processos. Legal. Quando vocês começaram a falar, o Pedro falou, né, a questão fazer o tratamento CBD, também tendo outros remédios, outras drogas, me veio uma dúvida em relação à suplementação, porque geralmente o atleta também já toma outras coisas para suplementar, enfim, já tem uma concorrência ali né, digestão, tudo, principalmente acho que no endurance, né, Paulinho, que a gente tem são muitas horas fazendo esporte. Tem alguma coisa já relacionada a alguns exames disso, o tratamento de CBD com suplemento, funciona ou não funciona, enfim, ou estou viajando? Tá, deixa eu responder essa pergunta, vai ser complemento. Mas, assim, é um ponto interessante que, primeiro, todos os suplementos disponíveis no mercado e recomendados, de maneira geral, eles não têm nenhuma repercussão para a saúde do indivíduo. E a primeira coisa que vem na cabeça é a creatina, né? Todo mundo acha que usar creatina vai comprometer os rins, e se você usar creatina, você pode ter alguma complicação, mesmo quem tem alguma alteração renal,
não tem nenhuma restrição para o uso de creatina. Até onde vai o meu conhecimento, a gente não tem relação de diminuição dos efeitos do CBD frente ao uso de outros suplementos, mesmo os que são os anti-inflamatórios, né? Vitamina C, resveratrol, enfim, esses suplementos que a gente, de maneira geral, utiliza para equilibrar. Com relação ao sono, o que eu tenho visto e que me traz muita alegria, inclusive, é uma diminuição da necessidade de uso de outras drogas, uma vez que o indivíduo começa a usar o CBD. Então, eu, de maneira geral, atendo alguns atletas que usam os benzodiazepínicos, né? Então, usa, sei lá, Rivotril, usa medicações que agem diretamente no sistema nervoso central, como depressores do sistema nervoso central. E aí eu tento sempre desencorajar, né? Tento controlar as doses, diminuir, e aí o CBD vem com uma alternativa. Olha, tenta usar essa medicação, vamos ver se a gente consegue tirar um pouco do que você está usando. E eu tenho visto bons resultados. Eu consigo, muitas vezes, tirar essa dependência. Demora um pouco, porque realmente é uma questão de dose dependente relevante, mas tem essa questão de trazer uma alternativa aí a algumas questões envolvendo esses parâmetros aí para melhorar o desempenho de maneira indireta, como, por exemplo, o sono e a questão anti-inflamatória. Legal. Acho que quando a gente conversou lá, né, Pedro, no primeiro podcast, a gente falou um pouco disso, né, da questão de, né, que existia um preconceito, talvez, com o CBD e o cara usava remédio de tarja preta como se fosse, né, jujuba, né? E aí você vê quando você consegue substituir por algo um pouquinho mais saudável e menos, que não causa dependência, acho que é o cenário ideal também, né, para o médico. E poder proporcionar outras opções terapêuticas, né? Hoje em dia a gente fala isso muito na medicina, da decisão compartilhada. Hoje em dia o tratamento ele não é unilateral, né? Os médicos que têm esse tipo de comportamento, eles vão cair, e isso é inegável. A gente tem a decisão compartilhada. A minha parte técnica com o desejo do paciente entrando num equilíbrio para que seja bom para as duas partes, né? Eu não posso trabalhar sozinho e exigir que a minha verdade seja absoluta, e ao mesmo tempo também não posso negligenciar um desejo de alguém que não detém o poderio técnico. Uhum. Então, mas a possibilidade de a gente ter uma nova droga em um arsenal terapêutico para patologias, isso é muito interessante, isso deixa a gente muito feliz, né? E estudar sobre isso é muito motivador, porque a gente vai descobrindo outras coisas. E com os trabalhos, né, a maioria do que a gente tem hoje foi descoberto de uma forma secundária, assim, como tudo na medicina. Uhum. Você começa a fazer um trabalho com alguma droga e você vê que ela tem uma outra ação e aquilo te puxa para um outro trabalho. E é assim com o CBD, né? Assim, da parte que a gente tem de controle de dor, de insônia, de epilepsia, de inflamação. Opa, ninguém se dispôs a pensar inicialmente que era uma droga que tinha um potencial anti-inflamatório, mas eu fiz um trabalho com um paciente que tinha espasticidade, que tinha esclerose múltipla, e quando eu fiz dosagem de marcador inflamatório, de perfil inflamatório, de lesão muscular, eu vi que aquilo diminuiu. Opa, tem uma relação aí. Então, isso é muito interessante, né? A gente poder trabalhar essas vertentes e essas possibilidades em uma droga só. Então, eu acho que esse também é o grande motivo, né, do despertar e dessa corrida, porque a gente tem muita coisa a descobrir ainda, estamos muito longe de saber 100%, né? Acho que na medicina nunca a gente vai saber 100%, e eu acho que isso faz com que eu ame a minha profissão, assim. Eu nunca ter certeza de que eu vou ter certeza de alguma coisa. Porque, duvide de quem tem a certeza, né? Então, isso estar em constante aprendizado é muito bom. E o CBD tem proporcionado isso para a gente, né? De uma forma segura, de uma forma adequada, trazendo bons resultados. Eu acho que o Paulo comunga dessa mesma opinião, né? A gente que é médico, e quando a gente vê um paciente nosso melhorando, isso para nós é muito bom, assim, uma sensação brilhante, assim, ele vê vocês que trabalham no esporte, né? Você vê o rendimento de um cara que
que melhorou absurdamente, que está conseguindo treinar melhor, ou então que ganha uma prova, que aquilo traz uma satisfação. Eu, por um lado, às vezes, de um perfil de paciente que demanda e que, às vezes, tinha uma qualidade de vida muito limitada e que não conseguia fazer suas atividades de vida e que tinha uma performance status um pouco pior, e quando eu começo a tratar esse doente melhora, fica animado, sai, volta a ter uma rotina. Isso é muito gratificante, né? Então, o objetivo nosso, como profissão, e quem se dispõe tanto a prescrever, como pesquisar, como estudar, é satisfatório a gente ter essa é o meu bem-estar, né? Eu não estou na turma de corrida igual vocês, mas o meu bem-estar vem por aí também. Ah, mas o seu nossa, o meu é legal, assim, né, de ver alguém melhorar, mas melhorar a performance. O seu é melhorar a vida, né? Isso mais legal ainda. Paulinho, no último, quando eu gravei com o Pedro, eu perguntei para ele mais relacionado ao esporte, que não era a área dele, deixei ele em maus lençóis ali. Você tem visto estudos clínicos aí voltados para o mundo do esporte com o CBD? Você tem visto mais coisa pintando aí? Sim, tenho visto relacionado aos fatores inflamatórios e alguns marcadores de inflamação muscular, com diminuição dos parâmetros, e principalmente os trabalhos que falam com relação à percepção de recuperação, né? O indivíduo, a gente tem alguns questionários, né, que avaliam as sensações de recuperação pós-treino, ou antes de você iniciar um treino, como você está se sentindo. E tem alguns trabalhos aí, e como o Pedro disse, né, trabalhos robustos, trabalhos que a gente dá mais respaldo, que mostram a melhoria, só que, mais uma vez, muitos trabalhos falando com relação à pureza e a procedência dos produtos, né? E tem, inclusive, um trabalho que única e exclusivamente estuda essa questão da pureza e de mostrar o que o produto está falando que tem e o que, na verdade, tem, né? Que é como os americanos eles têm esse problema que eles não têm um controle tão rígido, eles têm vários estudos que, não só do CBD, mas de várias outras medicações, para falar com relação à pureza. Então, tem sempre esse viés, né, que eles tentam minimizar, né, e tentam expor que é importante quando a gente fala de tratamento com CBD. Fechado, senhores. Paulinho, tem alguma pergunta aí para o Pedro? Você queria sabatiná-lo aí, se tiver alguma pergunta para ele? Eu tenho uma pergunta, Pedro. Cara, assim, eu tenho uma experiência pequena com relação ao tempo. Como é uma terapia nova, meus atletas estão usando há pouco tempo. Você tem visto alguma questão relacionada à necessidade de aumento de dose ao longo do tratamento? Você tem visto um efeito cumulativo nessa questão? O paciente, como se começasse a fazer entre aspas, uma dependência daquela dose e precisar aumentar a titular nesse sentido? Exato. No sentido de, olha, antes eu prescrevia 16 miligramas e agora está diminuindo o efeito, se eu aumentar para 32 vai melhorar. Não tem visto nada disso. Os grandes ensaios clínicos randomizados, do PUSE, controlado por placebo, que a gente tem, eles trabalham com a parte de dose quilo-dia, entre aspas, eles tratam como patologia, que é aquilo que a gente conversou no início, né? Cada patologia e cada abordagem eu teria uma dose para aquele doente, mas seguindo uma titulação, o paciente chegou naquela dose e respondeu, não, assim, a gente não tem, eu desconheço essa informação, depois de um certo tempo, eu precisar aumentar minha dose, porque aquele paciente deixou de responder, né? Se é um paciente não respondedor, ele não vai responder, mesmo a gente aumentando a dose e chegando numa dose máxima, submáxima, ou uma dose que, assim, do ponto de vista técnico de cada pessoa, julga uma dose adequada para aquele doente. Eu desconheço essa informação. Nunca li nada a respeito, e os grandes trabalhos também colocam isso para a gente. Chegou, eu tive uma resposta terapêutica, eu consigo ter essa manutenção.
Boa. Era essa a minha dúvida. Bom, senhores, deu aí, acho que cobrimos a pauta. Queria agradecer vocês dois pela disponibilidade, foi bem interessante. Acho que a gente conseguiu aprofundar, né, Pedro, em relação ao primeiro, a gente conseguiu tocar em outros temas agora. Acho que a galera já está ficando expert já em CBD. Mas agradecê-los aí pela disponibilidade, pelo papo, pelo conhecimento. Hoje eu fiquei só ouvindo aqui e aprendendo. E, bom, obrigado. Que isso, eu que agradeço, Paulo, muito obrigado assim, por compartilhar esse seu lado, que às vezes não é tanto o que a gente trabalha, né? Uma parte da medicina muito brilhante, muito interessante e assim muito particular também, né? O perfil de pessoas que você atende, que você tem essa expertise de tratá-los. Então, eu que agradeço pela oportunidade, Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. E, quem sabe, espero encontrá-los em breve, numa nova conversa. Pô, eu que agradeço. Pedro, prazer conhecê-lo. Vamos trocar umas figurinhas aí. Tenho bastante interesse em tirar mais outras dúvidas aí com você. E, Gabi, mais uma vez, obrigado aí por me convidar. Espero que o próximo convite seja para cobrir o Challenge Roof ou Ironman Kona, alguma coisa nesse sentido aí. Já para Cozumel, agora é bom, solzinho lá. Leva o Pedro também. A Easy Labs leva a gente para lá. Demorou. Vamos levar todo mundo. Essa era a surpresa que estava aguardando para o final aqui. Vai todo mundo para lá, para Cozumel, ver a prova. Aí sim. Tô dentro já. Tá dentro. Vou treinar então. Vou treinar para fazer a prova. Não, é fechado, vocês já são de casa aí. Acho que o assunto é sempre muito importante de trazer conhecimento técnico e também desmistificar a coisa, descriminalizar, né? Que a gente até usou aqui no meio, que eu acho que a ignorância acaba travando muita coisa e às vezes é o tratamento certo para algumas pessoas. Eu até falei com o Pedro no primeiro episódio, meu pai foi paciente oncológico, então era o tipo de tratamento que eu gostaria de ter oferecido para o meu pai na época. Então acho legal que isso chegue a mais pessoas, enfim, mais pessoas tenham conhecimento. E é isso, vocês já são de casa, então já vou ver vocês de novo. Então, é só um até logo, né? Não é um adeus. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado, Falou, boa tarde. Tchau.